Existiram pessoas que passaram pela história de Maringá de maneira marcante, seja pela sua atuação, pelo seu perfil ou pela forma a qual trataram as pessoas e as instituições à sua volta. Tivemos aquelas que, somadas a este conjunto de atributos, ainda se doaram e participaram da vida pública de forma exemplar. Este é o caso do saudoso e queridíssimo Antônio Mário Manicardi, o conhecido Inhojuca, que nos deixou em dezembro de 2022. Fique conosco e descubra mais sobre a sua bela história. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá, cidade de fama, quando não tem poeira, tem lama. Esta é uma das mais famosas falas poéticas criadas por Antônio Mário Manicardi. Ela traduz bem o início de nossa cidade. Mas é interessante entendermos como este personagem veio parar em uma região ainda em formação, lá no início da década de 1950. Nascido em 28 de maio de 1925, na cidade de Itápolis, interior do estado de São Paulo, o Toninho, como era conhecido na época, se destacava como galã de pequenos espetáculos de teatro. O seu pai era proprietário de um hotel, estabelecimento que recebia anúncios de todos os tipos. Um deles despertou a atenção do jovem Manicardi, um concurso para radioator na capital paulista. Embora acirrado, Manicardi venceu e foi contratado para atuar em radionovelas. Mas ao voltar para o hotel do pai, a fim de contar a novidade, encontrou Emílio Ferrarese. O amigo havia ido lhe buscar para ser locutor político na cidade a qual estava residindo, no noroeste do Paraná. Relutou, mas viu que talvez havia uma janela. Atenderia o pedido do amigo, ganharia um pouquinho de dinheiro e depois voltaria para São Paulo, para engrenar na carreira das radionovelas. Mas outros rumos seriam dados em sua vida. Depois de 3 dias, Manicardi estava em Maringá. Era setembro de 1952. Ao conversar com o então candidato Inocente Villanova Júnior, o locutor foi promovido a diretor de publicidade daquela campanha. Me apresentei para o candidato Villanova, conversei com ele uns 10 minutos e ele falou: você é meu diretor de publicidade, você vai montar os palanques, você vai pôr o som lá no palanque. Naquele tempo era acumulador, né? Ligava no acumulador, hoje é tudo diferente. E vou te dar um Jeep com toda a aparelhagem, e você vai começar a campanha. Com a vitória de seu candidato, Manicardi foi convidado a ficar e se tornou o funcionário público número 1 do município de Maringá. O coordenador de sua campanha tentou explicar a Villanova que precisava voltar a São Paulo, mas o prefeito não aceitou. Precisava dele na cidade que estava se formando. Foram muitos os desafios, principalmente porque Mandaguari, município ao qual Maringá estava até então vinculada, não havia deixado recursos e equipamentos. Foi necessário, então, iniciar um grande trabalho para arrecadação financeira, com o objetivo de dar cabo às necessidades da população. Tempos difíceis e de grandes embates. Maringá, terra de gente, que não sendo inteligente, aqui não ficava não. Voltava por esse mundo, levando um cheque sem fundo e um papagaio na mão. Além de funcionário público, Manicardi se manteve como radialista. Atuando em emissoras da cidade, comandou programas que valorizavam a cultura caipira tradicional. Por meio desses veículos, também declamava as suas poesias e a dos poetas que admirava, além de também interpretar pequenos espetáculos. Transitando muito bem entre os prefeitos que sucederam a Inocente Villanova Júnior,
Entrou para a política, elegeu-se vereador pela primeira vez em 1964 pelo PSD, com 346 votos. Atuante, reelegeu-se por mais 2 oportunidades, em 68 e 72. Nessas outras vezes, pela Arena. Na última corrida eleitoral, Manicard ficou como suplente, mas veio a assumir a função. E devido ao seu engajamento, tornou-se presidente da Câmara de Vereadores em fevereiro de 1975. Muito afeto a questões culturais da cidade, sancionou, entre muitas outras, a lei que criou a Semana Municipal do Folclore. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Em agosto de 1975, na condição de presidente da Câmara, Manicard assumiu interinamente a chefia do Poder Executivo, quando o prefeito Silvio Barros se licenciou para cumprir a agenda internacional em Kakogawa, no Japão. Em Ojuca, como era conhecido Manicard, foi prefeito de 28 de agosto a 23 de setembro daquele ano. Aliás, por qual razão utilizava este apelido? Era muito comum radialistas, comunicadores e locutores utilizarem alcunhas que eram sucesso em todo o Brasil. Em Ojuca, em Obaxião, em Oquinca são alguns exemplos. É provável que Antônio Mário Manicard tenha escolhido seu nome artístico em homenagem a José Rodrigues da Silva. Este, em Ojuca, foi um dos principais comunicadores da região de Sorocaba e um dos maiores divulgadores da música caipira no Brasil. Maringá do pioneiro, de além-mar e brasileiro, do tempo que era sertão, lutando por sua glória, escrevendo a sua história com uma enxada na mão. Casado com Esmeralda Conceição, o casal criou 4 filhos maringaenses: Antônio, Heraldo, Margarete e Fábio. Declamador e excelente contador de histórias, ao se aposentar, Manicard continuou atuando nos bastidores políticos, como assessor e conselheiro do deputado federal Ricardo Barros. Maringá, moça elegante, rica e bela, petulante. Ostentando realeza, já monta na cela inglesa, almoça no grande hotel e só bebe coquetel. Da VASP real voando, do trem de ferro apitando, dizendo adeus ao sertão, subindo em cimento armado, enquanto um toco queimado chora cinzas pelo chão. Ocupando a cadeira número 20 na Academia de Letras de Maringá, Antônio Mário Manicard faleceu em 13 de dezembro de 2022. O querido em Ojuca vinha enfrentando problemas de saúde há um tempo. Sem dúvidas, o seu Manicard, como os amigos o chamavam, foi uma das pessoas mais entrevistadas pelos pesquisadores da história local. Ele sempre atendia com carinho a todos que lhe procuravam. Eu o conheci. Sempre muito simpático e brincalhão, mantinha a sua voz impostada para qualquer nível de conversa. Coisa de radialista, ele dizia. Tudo mudou hoje em dia. Cadeia de alvenaria. Adeus, Maringá Maria. Naqueles tempos atrás, a menina tão catita, cabocla assim, mas bonita, não volta mais, nunca mais. Você conhecia a história do Inhojuca? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!